Olá, educandos. Paz e bem. Vamos continuar a nossa aula? Hoje vamos continuar a aula do Word. Hoje será a nossa quarta aula e preste atenção no conteúdo. Se você não viu a aula passada, dá uma olhada aqui no card, aqui em cima, que tem lá a nossa aula anterior, ok? Então, não perca, fiquem com a gente até o final, vocês vão aprender bastante coisa. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula do Word. Hoje nós vamos trabalhar com o menu Inserir. Trabalhamos já com o menu Iniciar e agora vamos trabalhar com o menu Inserir. Já trabalhamos com arquivo e vamos visualizar agora o menu Inserir. Então, vimos todas essas ferramentas aqui do menu Inserir e vamos, no decorrer das aulas, quando a gente começar a trabalhar aqui dentro, vamos ver sobre isso aqui, ó, esse tipo de estilo que nós vamos utilizar. Tá bom? Isso aqui vai servir para a gente fazer algumas alterações aqui dentro do documento. Mais para frente nós vamos ver isso. Então agora nós vamos trabalhar com o menu Inserir. Vamos visualizar tudo que nós temos aqui, as ferramentas que nós temos no menu Inserir, que é um menu bem utilizado, ok? Aqui no menu Inserir nós temos uma opção de folha de rosto, temos página em branco, quebra de página, temos tabela, imagem, imagens online, formas, que nós temos várias formas aqui que podemos utilizar, Smart Art, algumas opções de arte aqui que nós temos, gráfico, tirar uma instância, ou seja, pegar uma imagem que a gente tenha tirado de algum lugar. Aqui algumas ferramentas online que a Microsoft colocou de suplementos, vídeos online que a gente pode inserir dentro do nosso documento, hiperlink que a gente vai aprender como trabalhar com ele, indicadores, referências cruzadas, vamos aprender a fazer algumas referências aí, comentários que a gente põe dentro do nosso documento, em determinados pontos do documento a gente pode fazer alguns comentários, cabeçalho, rodapé, número de página, caixa de texto, o Word Art que a gente utilizava muito alguns anos atrás, hoje ainda utiliza bastante, linha de assinatura, data e hora e objetos. Aqui é a parte que a gente trabalha com a parte matemática, tá bom? Isso aqui é o equation ou equações. Nós podemos colocar equações matemáticas aqui dentro do Word. Para você não ficar pensando, como eu coloco em cima, tenho que diminuir o tamanho de letra, como eu coloco, por exemplo, aqui, ó, 5 a segunda, como que eu coloco esse doisinho aqui em cima, esse número 2 aqui em cima. Eu tenho no teclado essas letras, essas coisas. Em alguns teclados vocês até têm, que vocês conseguem fazer. Tem a opção de vocês colocarem ele aqui em cima ou aqui embaixo. Como que eu faço? Se eu for fazer uma equação, eu utilizo o equation. Tá? Clicando aqui no equation, eu consigo fazer uma equação bem específica aqui. Ó, tá vendo? Ó? Então, vocês conseguem fazer essas equações e aí ele já dá para você alguns caracteres que a gente não tem no teclado. Então, ele já dá para vocês aqui, vocês podem inserir esses caracteres. Nós vamos trabalhar com ele também mais para frente. Aqui são símbolos que a gente pode utilizar também, alguns símbolos, né? Símbolos autossoma, alguns símbolos que a gente tem, infinito, sinal de multiplicação e assim sucessivamente, que a gente pode utilizar dentro do nosso documento. Ok? Então vamos iniciar aqui o nosso inserir. Aqui nós temos algumas opções de folha de rosto, vocês podem utilizar, tá vendo? Já está pronta, é só clicar na opção, ele já monta para você aqui dentro. É a primeira página, a folhazinha de rosto, que vocês podem alterar o título, alterar a imagem, tá? Alterar essa cor de fundo, mudar o autor aqui. Essas informações aqui de folha de rosto a gente consegue
utilizar uma folha pronta, né? Que vocês vão ver aqui que a gente tem bastante folha de rosto pronta aqui já, onde vocês podem criar um portfóliozinho de vocês dentro do Word e colocar essa folha de rosto nele, ó. Na hora que você escolhe, ele já altera para vocês aqui, já põe essa folha de rosto bonitinha aqui, ó, tá vendo? Toda formatadazinha, vocês não precisam formatar novamente. A única coisa que vocês vão fazer aqui é fazer essas alterações aqui, tá vendo? Título do documento, subtítulo do documento, o resumo, essas coisinhas aqui a gente consegue editar, tá? É só clicar e digitar o que vocês precisam digitar. Ou seja, já está tudo pronto, simplesmente vocês vão alterar e logo em seguida fazer a digitação do documento de vocês. Ele já monta a primeira página e já joga já joga uma página lá para baixo para você continuar, certo? Porque, por exemplo, se ele não joga essa página para baixo e coloca uma aqui em cima, quando vocês clicarem aqui em cima no documento, para vocês tentarem ir para a página de baixo, vocês precisariam dar Enter até ele passar para o outro documento, ou escolher essa outra opçãozinha de quebra de página. Porém, se vocês fizerem isso com o cursor aqui em cima, ele vai pegar tudo que tiver abaixo do cursor e jogar para a próxima página. Assim, ó. Ó, o cursor veio. E aí ele traz tudo que tiver abaixo do cursor para a próxima página. Deixa eu apagar essa página aqui. Certo? Então, ele já joga uma página aqui para baixo para vocês continuarem o documento de vocês. E nós conseguimos editar o nosso documento logo abaixo, fazendo todas as alterações que nós precisamos. Uma coisa bem específica que a gente precisa fazer antes de começar a digitar um documento é já fazer as formatações que a gente precisa. O tipo de letra que nós vamos utilizar no documento, o tamanho de letra que nós vamos utilizar no documento, toda a formatação de parágrafo que a gente precisa fazer no nosso documento, a gente já deixa pré-formatado, porque quando vocês forem descendo o documento, digitando o documento aqui abaixo, ele vai continuar com essa mesma formatação de texto, tá? Essa formatação permanecerá para vocês e vocês não vão ter problema futuros para ter que depois voltar a formatar, essa letra não está igual a outra, esse tamanho de fonte não está igual ao tamanho de fonte do outro. Então, vocês já deixam tudo pré-formatado, porque, por exemplo, se vocês precisarem alterar um título, é mais fácil você simplesmente selecionar o título e alterar a letra e o tamanho, do que vocês fazerem isso para todo o documento, certo? Para um texto que vocês fizeram, um parágrafo que vocês não configuraram, não pré-configuraram esse parágrafo, então ele vai ser trabalhoso para depois vocês configurarem, tá? Então, tudo isso a gente faz previamente, a gente deixa o documento pré-formatado. E aí, deixa eu só tirar essa página aqui de baixo. Deixa eu desfazer aqui para tirar essa folha de rosto. Tira essa, pronto. Tira a folha de rosto. Estamos com o documento em branco novamente. Então, vamos lá. Estamos aqui em inserir, já vimos folha de rosto. Página em branco, ele adiciona aqui, ó. Ele já disse para você aqui, ó, adicionar uma página em branco, ou seja, vocês conseguem adicionar uma página em branco aqui. O meu cursor está aqui, se eu clicar em página em branco, ele coloca mais uma página aqui para mim. Essa página em branco, ele funciona quase como uma quebra de página. Se eu clicar em quebra de página, ó, sem nada dentro, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Porém, a quebra de página, o que é que ela faz? Deixa eu apagar aqui essas duas páginas. Deixa eu apagar essa outra também. Deixar uma página só aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Deixa eu digitar alguma coisa aqui. Se eu colocar o meu cursor aqui em cima, por exemplo, ó, eu estou com o meu texto aqui para baixo, digitado, tá? Tudo digitado bonitinho aqui abaixo. E aí, eu estou aqui em cima trabalhando alguma outra coisa. E aí, eu quero ir para uma próxima página, quebrar a página. Se eu vier em página em branco, ó, ele colocou uma página em branco, tá vendo? Porém, ele jogou o meu texto lá para baixo. Ele faz a mesma coisa que eu fizesse com... Deixa eu trazer ele para cima de novo. Que eu fizesse com a quebra de página. Se eu fizesse, ó,
quebra de página, ele pega tudo que está abaixo do meu cursor e joga para a próxima página, tá vendo? Jogou para uma próxima página, certo? A diferença entre esse e a quebra e a página em branco é que a página em branco ele vai criar uma página em branco, porém, daqui de onde o cursor está para baixo, ele vai empurrar tudo para uma outra página, ó. Que era a minha primeira página, ele criou a página em branco, mas abaixo dessa página em branco, ele colocou aquele resto do conteúdo. Entendeu? Então, é assim que funciona. Ok? Então, precisa-se ter cuidado nessa hora de você quebrar uma página, porque você precisa verificar onde está o cursor de vocês. De onde tiver esse cursor para frente, vai ser empurrado para baixo e posto na próxima página, se vocês escolherem quebra de página. Então, é assim que funciona, tá? Aqui em tabela, a gente pode criar a tabela. Já daqui, ó, escolher a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, certo? Então, se eu escolher aqui 2 colunas com 4 linhas, por exemplo, dá um clique, ele já cria para mim. Ele separa certinho as linhas para mim. Vocês podem ficar dizendo, mas se eu quiser essa coluna aqui menor, deixar ela mais para dentro, posso? Pode. Vocês podem colocar o cursor do mouse aqui, clicar e puxar essa linha para onde vocês quiserem. Eu quero essa coluna aqui, então eu consigo colocar essa coluna mais próxima aqui. Além disso, quando a gente clica aqui, ó, em tabela, que a gente cria a tabela, olha só que interessante. Vocês lembram que eu falei para vocês que quando a gente trabalha com outros objetos, aparece para a gente aqui as ferramentas desse objeto? Então, ó, estou trabalhando dentro da tabela, então eu posso formatar essa minha tabela utilizando o design, que aqui eu tenho algumas opções, ó, linha de cabeçalho, linha de tiras, primeira coluna, última coluna e assim por diante. E aqui dentro, ó, eu consigo escolher um formato, uma formatação já pré-definida para a minha tabela, tá vendo? Ó? Então, já consigo definir a minha tabela do jeito que eu quiser, aqui as cores que eu quiser, ó, olha lá. Então, já tem pré-definido, eu não preciso ficar selecionando, escolhendo cor para isso, para aquilo. Okay? Já tem as pré-definições aqui. Agora, se você não gostar de nenhuma dessas pré-definidas aqui, aí sim vocês podem selecionar linha a linha e fazer a formatação de vocês. A vantagem disso aqui é que quando você faz uma formatação dessa e você insere novas linhas aqui, ó, ele já põe para vocês o padrão que tinha, entendeu? Ele vai continuar sempre com aquele padrão. Se você fizer manual isso, aí você vai ter que fazer manualmente cada uma das linhas aí, ok? Fazer a formatação delas manualmente, ok? Aqui, ó, você escolheu, ele já fica bonitinho. Então, aqui seria o design. Aqui são as cores de sombreamento, tá vendo? Então, tem o sombreamento aqui que eu posso escolher a cor que eu quiser. Tá vendo que ele fez só de onde está o cursor, tá vendo aqui, ó? Olha lá, ó, é só onde está o cursor. Se eu selecionar aqui, por exemplo, assim, ó, aí eu consigo também fazer o que tiver selecionado, tá? Então, é assim que funciona a tabela. Aqui nós temos o layout de tabela, onde eu posso excluir, inserir linha, esquerda, direita, exibir linha de grade, tá? Tem algumas opções de ferramenta que eu posso escolher aqui. Também posso trabalhar com os alinhamentos da minha tabela. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Alinhar na parte de cima, alinhar no centro, alinhar abaixo. Então, tem todas as ferramentas que a gente utiliza aqui das tabelas. Isso aqui a gente também vai trabalhar especificamente, tá? Vamos trabalhar a tabela especificamente. Vamos só continuando aqui. Deixa eu excluir essa tabela. Excluir a tabela aqui. Excluir a tabela. E aqui nós temos, ó, imagens, que eu posso escolher imagens do meu computador e inserir no meu documento. Imagens online, que ele vai fazer uma pesquisa aqui para mim. E vai trazer para a gente. Eu posso escolher aqui, ó, imagens do meu OneDrive, ou escolher aqui fazer uma pesquisa como eu faço no Google, por exemplo. Se eu colocar aqui imagem de
crianças. Mando pesquisar e aí ele vai buscar aqui, ó, imagens de crianças para mim. Então, ó, ele traz as imagens e aí eu posso utilizar essas imagens, simplesmente clicar na imagem que eu quero e inserir no meu documento. Selecionou, clicou em instalar, ou seja, ele vai baixar a imagem para vocês e vai deixar ela aqui no documento. Isso aqui seria as imagens online. Aqui eu tenho as formas, como caixa de texto, linha, seta, retângulo, elipse, retângulo arredondado e aí por diante, assim por diante. Essas formas já estão prontas, né? Só clicar na forma, clicar e arrastar que ele já monta a forma do jeito que ela é, tá? Então já deixa bonitinho ali, ok? Então, as formas. Smart Art, a gente tem alguns modelos de Smart Art aqui, ó, que eu posso utilizar na sequência. Se vocês quiserem montar um organograma, alguma coisa desse tipo, vocês conseguem por aqui, tá? Vocês têm um fluxograma, organograma, o que vocês precisarem montar, vocês já encontram por aqui no Smart Art. Então, seria o Smart Art, o gráfico, que a gente pode criar um gráfico, né? A partir de umas informações que vocês tiverem, vocês conseguem criar um gráfico. É claro que gráfico mesmo em si, a gente vai trabalhar lá dentro do Excel, tá? Mas aqui vocês conseguem fazer um gráfico rápido, se vocês estão com o documento pronto, as informações prontas, e vocês querem criar um gráfico, vocês podem utilizar essa opção de gráfico aqui do Word e criar para vocês também. Okay? A partir de uma tabela que vocês tenham, informações dentro de uma tabela que vocês tenham. Se vocês quiserem gerar esse gráfico, vocês conseguem gerar também por aqui. Instâncias, você consegue pegar a imagem que tiver dentro do seu computador por aqui e tirar um print dela e jogar aqui dentro. Essa loja aqui, suplementos, eu vou deixar para depois. Vídeos online é como se fosse as imagens online. Se vocês observarem, a gente tem o mesmo íconezinho aqui do globo. Nós temos ele aqui, que é justamente para vocês irem fazer a pesquisa lá na internet. Aqui nós temos hiperlink, que a gente pode criar um texto aqui e criar um link nele para que ele direcione você para algum outro lugar. Seja dentro do seu documento mesmo aqui, ou seja na internet. Okay? Por exemplo, eu fiz um documento e criei um menu aqui e queria que quando a pessoa clicasse no menu do número 1 do menu, ele fosse para a primeira página, clicasse no número 2 do menu, ele fosse para a segunda página, ou para algum ponto específico dentro do meu documento, eu posso fazer isso com o hiperlink. Ok? Indicador. Referências cruzadas, que a gente vai ver também quando a gente estiver trabalhando com um texto. Comentários, também vamos ver quando estiver trabalhando com os textos aqui dentro, que a gente pode inserir comentários, tá vendo? Você clica, onde o cursor estiver, ele vai colocar aqui, vocês podem digitar qualquer coisa aqui dentro, indicando o que está acontecendo naquela linha, tá? Então, isso aqui é a parte de comentário. Pode ser adicionado mais comentários um dentro do outro e assim sucessivamente. Vamos tirar o comentário aqui. Cabeçalho. Vocês podem escolher um cabeçalho aqui, um formato de cabeçalho. Também vocês podem utilizar formatos já predefinidos, que também tem aqui no Word, ou editar um cabeçalho do jeito que vocês quiserem. O que é que faz o cabeçalho? Ele coloca aqui em cima, no topo de todas as páginas, um conteúdo específico para todas as páginas, que são, geralmente é o logo do lugar, o endereço, alguma coisa assim. Vocês colocam aqui em cima no documento, tudo que vocês quiserem replicar para as próximas páginas, para vocês não ficarem inserindo essas informações, vocês podem fazer aqui, tá? Vocês escolhem o cabeçalho e aí ele fica em todas as páginas. Ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui, colocar o nome.
E aí quando eu faço isso, que eu clico fora, ó, eu tenho ele aqui, vou inserir uma nova página aqui, ó, inserir quebra de página, e aqui já está, tá vendo? Ó? Ficou o meu cabeçalho. O que acontece? Se eu apagar aqui, eu apago do de cima também. Ó, apaguei aqui, automaticamente ele apaga aqui. Se a gente não criar exceções, se criar exceções separadas para cada espaço, aí a gente tem espaços diferentes. A gente vai aprender como fazer isso mais para frente, porque aí a gente vai ver como colocar o número de página no final ou no topo da página, como colocar o número de página em todas as páginas, menos na primeira página, e assim sucessivamente. A gente vai trabalhar com os documentos separadamente, cada conteúdo. Então aqui, ó, o cabeçalho é esse aqui é o rodapé, é a mesma coisa que se eu clicar aqui, ó, 2 vezes no cabeçalho, ele vem para cá. Deixa eu clicar aqui fora. Se eu clicar aqui, ó, no rodapé ou no cabeçalho, escolher um, ele vem para cá também, tá vendo? Já colocou para mim ali um cabeçalho, tá vendo? Vou deixar sem cabeçalho. Rodapé é a mesma coisa. Quando eu faço isso aqui, escolho aqui, clicar aqui em editar para ele ir para o próximo. Então ele vem aqui para baixo para o rodapé. A mesma coisa do cabeçalho. Se eu colocar aqui, ele vai para todas as páginas. Se eu colocar, por exemplo, aqui um endereço ou um telefone aqui embaixo, ele vai ficar em todas as páginas. Entendeu? Então isso é cabeçalho e rodapé que a gente tem aqui. Número de página, que a gente vai aprender como colocar. Aqui você já tem predefinido também. Ela na parte superior, em cima da página, do lado esquerdo, no centro, do lado direito. E aí tem alguns formatos aqui que a gente pode escolher também. Tá? Fim da página, margem da página, ou seja, ele vai identificar a margem da página, vai colocar esse número, tá? Posição atual, onde está o cursor. E aí a gente vem aqui em formatar número de página, ou remover o número da página, certo? Aqui nós temos caixa de texto, onde eu posso escolher uma caixa de texto, ele vai colocar essa caixa de texto onde tiver o cursor mais ou menos, ou na posição dentro do nosso documento, tá? Deixa eu apagar essa caixa de texto. Se eu escolher uma outra caixa de texto também, ó, dependendo do formato que eu escolher aqui, ele coloca para mim, ó, uma caixa de texto. Podem estar se perguntando, mas se eu quiser criar essa caixa de texto em outro lugar, sem esse conteúdo, posso? Pode sim. Vem aqui em caixa de texto e escolhe desenhar a caixa de texto. Então você consegue desenhar a caixa de texto do tamanho que vocês quiserem. Tá bom? Temos o Word Art aqui, ó, que eu posso escolher um tipo de arte aqui para digitar um texto aqui, seja lá qual for. Aqui é a formatação desse texto, tá? Preciso selecionar ele para poder formatá-lo do jeito que eu quiser aqui. Temos algumas formas aqui que eu posso utilizar. Aqui nós temos a cor desse texto. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Aqui nós temos a cor da sombra do texto, né? Nós escolhemos a cor da sombra. E aqui a gente escolhe o formato desse texto nosso. Esse aqui é um formato em 3D. Nós temos um outro formato aqui de curva, onde vocês podem colocar ele bem curvado. E assim por diante. Esse aqui é o nosso estilo de Word Art, onde vocês podem escolher o estilo que vocês quiserem. E aqui vocês trabalham esse estilo. Aqui a gente tem as cores de preenchimento do texto, cor de contorno, tá? Então tem algumas outras formatações que a gente tem ali. Vou tirar essa. Ele vem dentro de uma caixa de texto. O Word Art, aqui nós temos linhas de assinatura. Vocês podem escolher as opções de assinatura do texto. Aqui nós temos data e hora e objetos, que a gente pode trabalhar com alguns objetos aqui dentro. Isso aqui vai ficar um pouquinho mais para frente também.
e como eu falei para vocês agora há pouco, o equation e símbolos. Essa é a nossa barra de inserir, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Vamos aprender cada dia uma parte desse menu, e assim que a gente chegar no menu exibir, a gente vai começar a trabalhar o texto dentro do nosso documento. E esse texto, ele vai ser formatado de várias maneiras. Ou seja, eu vou pegar alguns textos e a gente vai formatar ele. Vamos aprender algumas coisinhas, como por exemplo, eu acho que vai ter lá na referência ou correspondência por ali, a opção de mala direta, onde a gente digita um texto e eu quero mandar esse texto para 200 pessoas. Mas eu quero esse texto específico para 200 pessoas. O conteúdo do texto é o mesmo, mas eu quero que tenha o nome de cada pessoa nesse documento. Então, cada página vai ter um documento com um nome de pessoa diferente. Como que eu faço isso? Então, a gente vai ver como que cria uma mala direta. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí embaixo e até a nossa próxima aula.